Olá! A aula de geometria do sétimo ano dessa semana nós vamos ver ângulos. Aula 3, capítulo 3. Vamos iniciar pela correção do tópico 3.15. Vou fazer operações de soma, subtração, multiplicação e divisão de ângulos. Ela é o mesmo processo que a gente faz normalmente com as contas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Com a devida alteração quando a gente chega a 60, porque valores superiores a 60 nós temos que fazer o devido ajuste e gerar, se for de segundo, passar para aumentar o minuto, se for minuto, aumentar o grau. Então vamos lá, 174,36 mais 201 graus e 15 dá 375 graus e 51 minutos. 49 graus e 32 minutos dão mais 142 graus e 24 minutos, dão 191 graus e 56 minutos. 97 graus e 39 minutos, menos 58 graus e 26 minutos, vão dar 39 graus e 13 minutos. 25 graus e 13 minutos vezes 3. Faça a operação normal, 25 vezes 3 e 13 vezes 3. Vai dar 39 e aqui vai dar 75. Então vai ter 75 graus e 39 minutos. A divisão faça a mesma coisa, 72 graus e 39 minutos. 72 dividido por 3 dá 24. 39 dividido por 3 dá 13. Então dá 24 minutos e 13 segundos. Vamos ver agora o que são ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que possuem o mesmo vértice e um lado em comum. E um lado é comum. Ou seja, eu tenho um segmento aqui, a semirreta OA e a semirreta OB, com a mesma origem, né? O mesmo vértice. Eu tenho a mesma origem que forma esse ângulo. Essa semirreta OB e essa semirreta OC também tem o mesmo vértice aqui, O. Então eu posso falar que AOB e BOC são ângulos adjacentes, ou seja, são ângulos vizinhos, adjacente ao lado, e que possuem uma semirreta OB que é comum aos dois. Ele é tanto comum a OA e como é comum a OC. Tá bom? O que é bissetriz de um ângulo? Bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice e divide o ângulo ao meio. Então eu tenho um ângulo aqui qualquer, OAB, certo? Se eu tiver uma semirreta aqui, OC, que passa exatamente na metade, e eu tenho um ângulo X aqui embaixo, eu tenho um ângulo X aqui em cima. Eu posso dizer que OC é a bissetriz do ângulo AOB. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um ângulo de 42 graus, qual é a bissetriz desse ângulo? A bissetriz desse ângulo aqui, ó, OAB, vai ser OC, que eu vou ter 21 graus aqui e 21 graus aqui. Certo? Aí o aluno vai perguntar assim, professor, e se fosse 45 graus, como é que a gente faria? Ó, OAB, 45 graus. Vou dividir ao meio, vai ser 22,5 graus, 22,5 graus, ou 22 graus e 30 minutos, ou 22 graus e 30 minutos. Ok? Então, assim, é mais fácil quando você monta uma relação de bissetriz com valores de ângulos pares, porque é só dividir por 2. Quando você divide o ângulo ímpar por 2, você vai ter sempre esse meio aqui. Esse meio grau, na verdade, são 30 minutos. Por quê? 1 grau tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, se 1 grau tem 60 minutos, logo eu posso falar que 1 grau tem 3.600 segundos, tá? Se 1 grau vale 60 minutos, meio grau
vale 30 minutos. Então, quando eu monto a relação com esse ângulo quebrado, esse meio grau, é a mesma coisa que eu escrever o grau inteiro mais meio grau. Onde tiver esse meio grau, eu substituo por 30 minutos. Entendeu? Então, 22 graus, 22,5 graus. Na verdade, são 22 graus mais meio grau. Meio grau é a mesma coisa que 30 minutos. Então, 22 graus e 30 minutos. Certo? 1 minuto vale 60 segundos. E assim a gente poderia fazer. Porque, como eu falei, ó, 90 graus, eu posso escrever como 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Se eu fizesse esse ângulo diminuído, certo? Então eu posso ter o ângulo inteiro, porque quando eu chego a 60 eu sou obrigado a subir 1. Aqui vai para 60, eu sou obrigado a subir 1, que dá 90 graus. Então quando eu faço a relação de ângulo, eu tenho que ficar bem atento ao grau inteiro, ao grau quebrado, esse grau fracionado que é minuto, entendeu? Então eu sempre vou ter bissetriz como a divisão de um ângulo, certo? Ao meio. Se for um ângulo par, tranquilo, metade é fácil. Agora, se for um ângulo ímpar, eu vou sempre ter esse meio. E esse meio eu vou estar escrevendo como 30 minutos. Ok? Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que são duas retas que se cortam e os dois ângulos opostos, ou seja, os dois ângulos que estão na mesma direção aqui, ó, possuem o mesmo ângulo. É a mesma coisa que se eu fizesse essa projeção e fechasse isso aqui, ó. Quando eu jogar isso para o outro lado, ODC vai ser projetado em cima de OAB. Então eu posso dizer que esse ângulo é a mesma coisa que esse ângulo. E logo, se eu fechar para baixo, ó, se eu fechar aqui para baixo, o C se projeta aqui e o B se projeta aqui. Logo, o Y aqui fica igual a esse Y aqui. Então eu posso falar que X, o ângulo AOB, ó, AOB, é igual ao ângulo COD. E que o ângulo BOC é igual ao ângulo AOD. Certo? Eu posso falar que X e Y são suplementares, ó. Porque, ó, X mais Y valem 180 graus, eles são suplementares. Então, se eu pegar um exemplo aqui, duas retas aqui, que esse aqui vale 30, vale 130 graus. Quanto é que vale o resto? Os outros ângulos, ó, esse aqui vai valer 130 para 180, esse aqui vai valer 50. O que está exatamente oposto a ele vai valer 130 também. E o que está aí por baixo aqui vai ser igual ao de cima, então vai valer 50 graus. Então, ó, 180, 180, 180, 180. Ok? Então é muito tranquilo, não tem mistério. Vou pedir para vocês fazerem atividade devolutiva número 3, que são as medidas do ângulo AOB, as medidas de... Vamos lá, desculpa, vamos voltar aqui na atividade devolutiva. A atividade devolutiva número 3. As medidas de dois ângulos opostos pelo vértice são expressas por 5x mais 3 e 6x menos 9. Quais são as medidas desses ângulos? Então você vai fazer isso aqui, ó. Ele não fala qual ângulo que é 5x mais 3, nem que o outro ângulo é 6x menos 9. Então eu posso escolher qualquer um. Posso colocar aqui 5x mais 3 e eu posso colocar aqui 6x menos 9. Ok? E a partir daí, uso o raciocínio que eu estou fazendo aqui em cima, que são suplementares,
né? Esses ângulos são suplementares, ou seja, somados são 180 graus. Esse ângulo aqui também vai ser 5x menos 3, 5x mais 3, desculpa. E aqui por baixo vai ser 6x menos 9. Então, você pode usar aquela relação ali em cima para poder fazer, ok? E vou pedir para vocês fazerem também os exercícios número 1, 2, 4, 5 do tópico 3.20 da página 6. Tá bom? Obrigado.